pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Caminho da Modelagem. Na aula de hoje a gente vai iniciar a costura da nossa peça, né? A gente cortou na aula passada e hoje a gente vai iniciar a costura. Antes de começar as atividades de costura, tem algumas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é que eu não lembro se eu falei desses dois materiais aqui na aula, desses três materiais, na verdade, na aula de materiais, né? Mas que são importantes que a gente provavelmente vai utilizar. Esse aqui é um desmanchador de costura, que quando a gente erra, ele facilita bastante a gente desmanchar as costurinhas, tá? Nenhum desses aqui é obrigatório, tá, gente? Nem esse aqui e nem a tesourinha, mas facilita bastante também ter uma tesourinha de cortar linha. Um material que é muito importante, que esse sim é praticamente obrigatório, são os alfinetes, tá? Toda boa costureira precisa de alfinetes para poder deixar a peça no lugar certinho. E outra coisa que é muito importante da gente ter é um ferro de passar, tá bom? Ferro de passar é imprescindível para que a gente coloque a peça bem assentadinha e que os acabamentos fiquem bons, fiquem legais, tá bom? Antes de começar aqui a nossa aula, eu já arrumei a minha máquina. Eu coloquei meu carretel de linha e já enchi as minhas bobinas também. Eu enchi 2 bobinas porque eu acho que vai ser o suficiente para fazer essa peça, tá? Então lembram que eu tinha comprado 3 carretéis de linha desse daqui, né? Um já tá acabando, ó, porque eu enchi 2 bobinas. As bobinas, para quem não sabe, né, para quem não tem experiência, são aqueles carretéisinhos pequenininhos que vão aqui dentro dessa caixinha de bobina, tá? Então eu já enchi 2, ó, deixei uma aqui de reserva. E agora, o que eu quero ensinar para vocês? Vocês lembram que na aula passada eu falei que a gente ia testar 2 tipos de costura. Um era o tipo de costura francesa, né? Caso a gente deixasse 2 centímetros de margem de costura. Então, a gente ia fazer a costura francesa, que eu vou ensinar para vocês aqui agora, e também a costura de viés. Eu vou ensinar primeiro a costura francesa. Quando a gente corta a peça, lá no tecido, a gente corta assim, ó. O lado do avesso fica para fora, aqui também para fora, e o lado direito do nosso tecido fica para dentro, né? Foi assim que eu ensinei vocês a cortarem. Eu ensinei vocês a dobrarem o tecido com o direito para dentro e o avesso para fora. Então, na hora que vocês cortam a peça, ela fica assim. Só que na costura francesa a gente vai fazer o contrário, ó. A gente vai tirar uma peça de cima da outra e vai colocar o contrário. Então, o avesso da peça fica para dentro e o direito da peça fica para fora, tá? E aí, vocês vão passar a primeira costura com 1 centímetro de margem de costura. É por isso que a gente deixa 2 centímetros de margem para costura francesa. Porque a gente primeiro costura 1 centímetro e depois costura mais 1 centímetro. Mas vamos lá. Vamos costurar o primeiro centímetro aqui, começando, dar o retrocesso, até o final aqui 1 centímetro. Retrocesso de novo no final. A gente corta aqui e olha só como é que ficou. Ficou a costura aqui com 1 centímetro de margem e o avesso aqui ficou costurado, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, com a nossa tesoura, a gente vai aparar essa costura aqui, pelo menos um meio centímetro. A gente vai tirar fora meio centímetro. E agora, com o ferro, a gente vai passar isso daqui, para que essa costura fique bem deitadinha aqui pro lado. E aqui também fique bem vincado. Então, olha só, aqui em cima. Com o meu ferro já quente, eu vou passar esse tecido. Ó, ainda tá aqui a rebarbinha, tá vendo? Agora eu vou passar do avesso aqui, cuidando para deixar o tecido todo para um lado só. Ó como fica bem assentadinho. E agora o que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai virar o direito com direito e o avesso para fora, bem na costura que a gente fez, ó. Então, vamos recapitular aqui. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai puxar aqui e vai dobrar bem em cima da nossa costura. E aqui vocês podem fazer novamente, passar ferro. Dessa forma. E agora, a gente vai fazer mais uma costura de 1 centímetro. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera pra vocês como é que ficou. Ó como é que ficou bem passadinho, tá vendo? O excesso ficou aqui do lado direito, né? Onde eu tenho as listrinhas do meu veludo cotelê. É o lado direito do tecido. Então, eu tenho aqui a sobra. E agora, eu dobro aqui e passo uma costura de mais 1 centímetro aqui.
E olha só como é que fica. Deixa eu cortar a minha linha aqui. Olha só como é que fica. Agora, aqui dentro fica limpinho, tá vendo? Fica limpo. Aquela rebarbinha que eu tinha sumiu, né? Ela some. E aqui atrás, uma vez, eu tenho uma costura limpa também, tá vendo? Então agora eu vou passar ferro aqui de novo. E essa daqui é a minha costura francesa, ó. O meu lado direito tá limpo e no meu lado do avesso também tá limpinho, ó. Fica aqui uma margem de 1 centímetro com a costura embutida, tá vendo? Daí o que que acontece? Pra fazer essa jaqueta, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai transformar essa costura francesa praticamente numa costura inglesa, tá? Não vem ao caso aqui como é que a gente faz a costura inglesa, né? Porque é um pouquinho mais difícil, mas o que importa vocês saberem é que, ó, eu pego o meu tecido aqui do avesso, deito essa linguinha aqui, né, desse excesso de tecido para um dos lados e passo uma costura bem rente aqui, ó. Então, ó, deixa eu mostrar de pertinho. Eu deito para um dos lados, eu vou deitar pro lado de lá, foi pelo lado que eu passei, e vou passar uma costura bem rente aqui dessa parte que tá solta, tá? Vamos lá. E aí, olha só como é que fica. Fica preso, o meu avesso fica preso. E a parte aqui do direito fica com essa costurinha, tá vendo? Por que que eu tô mostrando pra vocês isso daqui? Porque a costura que a gente vai fazer com viés vai ficar praticamente igual. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho mais um pedacinho aqui de tecido. Tenho mais um pedacinho de tecido aqui. Tá do jeitinho que eu cortei, ó, o avesso pra cima, o outro avesso pra cima e o direito pra dentro. Dessa vez a gente vai deixar isso aqui como ele está e vou passar a minha costura de 1 centímetro aqui também na minha lateral. Muito bem, ó, passei a minha costura, que é lá do avesso mesmo, e do lado direito aqui tá a minha costura bem acabadinha, tá vendo? Só que aqui ainda ficou assim, ó, não tem nenhum tipo de acabamento nesse avesso. Então é aqui que a gente vai utilizar o nosso viés, tá? Eu comprei esse viés de 2 centímetros de largura, porque quando eu dobrar ele assim, ó, eu quero que ele tenha 1 centímetro. Então, ele é de algodão e ele é bem durinho. Então, quando vocês dobrarem assim, ó, e passar unha, vinca assim, pode passar ferro também, tá? Mas não é necessário, pode só passar a unha assim, vocês vão ver que ele já fica dobradinho no lugar. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, e vão colocar esse viés aqui nessa costura. O que que acontece? Se tiver muito grande essa costura aqui, se você vê assim que passou um pouco de 1 centímetro, vem aqui e apara um pouco com a tesoura. Porque o viés vai ter 1 centímetro certinho, então senão ele vai sair do lugar. Agora o que que vocês vão fazer, ó? Com o tecido fechado assim mesmo, né? Eu emendei ele aqui, mas com ele fechado aqui ainda, eu vou colocar o meu viés, começando aqui por cima, e vou costurar bem rente aqui da minha costura, ó. Eu vou ajeitar aqui o meu viés e vou costurar bem rente aqui a minha costurinha. Olha só. Olha só como é que ficou. Quase nem aparece, tá vendo? Se eu fizer assim, eu ainda consigo ver a costura que tinha aqui por baixo. Mas o intuito mesmo é que ela suma, né? Que desmanche. Aqui ficaram algumas linhas que eu posso cortar. E quando eu abro assim o meu tecido, ó, ele continua bem acabadinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou escolher um dos lados para poder passar a ferro. Olha só, eu vou passar o ferro em um dos lados aqui. Assim. E assim como na costura francesa, eu vou passar uma outra costura bem rente aqui dessa outra beiradinha do viés, para também ficar com aquele acabamento aqui do outro lado, olha só. Muito bem, olha como é que ficou o acabamento do avesso aqui com o viés, e olha no direito também, que ficou a costurinha aqui quase que imperceptível. Então, olha a diferença dos dois tecidos, ó, esse de baixo aqui no viés, e esse de cima na costura francesa. Assim. Tá? Então, só para esclarecer para vocês, eu escolhi fazer todo o acabamento dessa peça no viés. Eu acho mais fácil de fazer, mais fácil até de ensinar para vocês, tá? Porque dependendo do tecido que vocês forem usar,
a costura francesa, ela vai ficar muito grossa. Então, acaba que não dá jeito aí de tombar ela, né, e fazer o acabamento. Então, eu escolhi fazer no viés por conta disso, tá? Agora, a gente vai começar a costurar a nossa peça, tá? Quando a gente vai fazer uma peça, quando a gente vai costurar uma peça de roupa, a gente sempre tem que começar pelos nossos detalhes. Então, quais são os detalhes que eu tenho na minha peça? Não sei se vocês lembram. Eu tenho os bolsinhos, eu tenho a gola e eu também tenho as faixas, né? Tanto a faixa aqui à vista para botões, quanto a faixa da cintura, quanto o punho. Então, a gente vai ajeitar todos esses detalhes para na hora de costurar a peça, tudo isso já estar pronto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou montar os meus bolsinhos. Ó, eu tenho 2 bolsinhos aqui. Eles estão com o avesso para fora e o direito para cima, né? Assim como a gente acabou de ver o exemplo da costura que eu fiz. A gente vai pegar o bolsinho do jeito que eles estão aqui e vai passar costura de 1 centímetro ao redor dele todo, menos aqui em cima, ó. Então, a gente vai passar costura nas laterais e embaixo. Vamos lá. Muito bom. Olha só, agora a gente já tem aqui ela costurada, toda do avesso, e a gente deixou só aqui em cima aberta, né? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai cortar aqui esses excessos, ó, cuidando para não estourar a costura. A gente vai chegar perto da costura, mas não vai cortar a costura, tá? A gente vai fazer isso em todas essas quinas aqui. Dessa forma, porque agora a gente vai virar esse bolso. A gente vai virar ele. E aqui, nessa quina, a gente vai pôr a pontinha da tesoura e vai tirar bem aqui o excesso, tá? Cuidando para não rasgar. Com bastante cuidado, bastante delicadeza, tá? Ó, fica assim o nosso bolso. Agora, eu vou passar isso aqui a ferro. Muito bem, ó, eu passei a ferro e agora eu vou passar uma costura aqui, ó, de largura de calcador ao redor disso aqui tudo. O que é largura de calcador? Ah, deixa eu explicar uma coisa pra vocês também. A minha máquina, ela tem essa chapinha aqui, ó, dizendo, né, 1 centímetro, 1,5 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros. Mas se vocês não tiverem essa marcação, vocês podem pegar uma fita crepe, vir aqui, ó, com a fita métrica e medir 1 centímetro e colocar uma fita métrica. Aliás, uma fita crepe, gente, olha só que doida. Colocar uma fita crepe assim, ó, só pra vocês saberem onde é 1 centímetro, tá? A minha não tem essa necessidade, porque eu já tenho as marcações aqui nessa chapa. Mas dá pra fazer isso, dá pra vocês colocarem uma fita crepe, tá? O que é largura de calcador? Quando eu faço 1 centímetro, eu sei que é porque a largura é de 1 centímetro, mas quando eu falo de largura de pé de calcador, é essa largurinha aqui, ó, do meio pra cá, ou do meio pra cá, tá? Então, ela é um pouco menos do que 1 centímetro, ela deve ter uns 7 milímetros mais ou menos. Cada máquina tem uma largura de pé calcador, tá? Então, o meu bolsinho aqui, eu vou fazer com largura de pé calcador dessa minha máquina aqui, que deve ser uns 7 milímetros mais ou menos. Não preciso dar retrocesso. Olha só, então agora eu terminei, né, de fazer o meu acabamento com largura de calcador. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse bolsinho aqui, eu vou fazer agora nesse aqui, que ainda não tá pronto. Vamos lá. Muito bem, os 2 bolsinhos estão prontos. Agora eu vou reservar eles e a gente vai fazer a gola. A gola a gente vai fazer do mesmo jeito que os bolsinhos. Olha só. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera de cima. Eu tenho as 2 partes da minha gola cortadas. Eu vou colocar o avesso pra fora e o direito pra cima. Assim, ó. O avesso tá pra fora e o direito tá pra cima. E agora aqui entram os alfinetes. Para quem não tem experiência,
vai pegar isso daqui e vai alfinetar. Muito bem, ó, eu alfinetei nas partes principais, agora eu vou fazer a mesma coisa. Com 1 centímetro de margem de costura ao redor dele todo, eu vou deixar só a parte mais retinha aqui, sem costurar, tá? Vamos lá. Eu vou costurar toda essa parte mais pontuda aqui, tá? Olha só, passei uma margem de costura de 1 centímetro em toda a minha gola. Agora eu também vou cortar essas pontas aqui, cuidando para não cortar a costura, ó. Cortar bem rente assim, mas cuidando para não cortar a costura, tá? Porque agora a gente vai desvirar, deixa eu cortar essa linha também. Agora a gente vai desvirar essa gola. Olha só. Vou desvirar a gola. E aí, novamente, com a pontinha da tesoura, eu vou tirar aqui o excesso, cuidando para não machucar, tá? Porque é bem delicado mesmo. Muito bem, olha só, eu virei aqui a gola e agora eu vou passar ela, tá? Muito bem, ó, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou passar a costura com pé de calcador ao redor de toda a minha gola aqui, tá? Ó, deixei aberta aqui, tá vendo? A parte que é mais pontuda, eu fechei na costura. A parte que é menos pontuda, eu deixei aberta, tá? E agora eu vou passar a costura com pé de calcador ao redor aqui da minha peça toda. Vamos lá. Muito bem, ó. Deixei tudo ao redor aqui com margem de costura de pé de calcador, tá? E agora eu vou reservar junto com os bolsinhos a minha gola. E aí nós vamos partir para essas peças aqui, ó. O punho, a vista para botões e a faixa. Vamos começar pela faixa. A faixa nós vamos pegar do jeito que ela tá aqui, direito com direito, tá? E avesso para fora. E vamos passar uma costura de 1 centímetro de margem em um desses lados, ó. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Em um desses lados aqui a gente vai passar uma costura de 1 centímetro de margem, tá? Vou pegar aqui a minha faixa e vou passar uma costura de fora a fora com 1 centímetro de margem. Muito bem, ó, agora que eu já passei uma costura de 1 centímetro de margem, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui em cima da mesa essa faixa e vou passar para um dos lados aqui o que sobrou de margem. Vamos lá. Ó, eu abro as duas faixas e vou passando, vincando para um dos lados. E agora, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui nessa câmera. Eu preciso passar uma costura de pesponto, ou seja, uma costura bem rente aqui, deixa eu mostrar mais pertinho, bem rente aqui a minha costura. Então, para onde que eu vou passar essa costura? Para o lado que tiver o meu excesso. Então, se o meu excesso tá aqui para o meu lado esquerdo, é para o meu lado esquerdo que eu vou passar essa costura de pesponto, ó. Bem rente mesmo, tá? Eu vou colocar, deixa eu mostrar assim, eu vou colocar o meu calcador bem rente assim, tá vendo? Com o meinho do meu calcador, praticamente 1 milímetro só para dentro do lado que eu quero pespontar. Vou fazer aqui, daí eu mostro para vocês bem certinho, para vocês entenderem, tá? Olha só, a costura é tão sutil que ela quase nem dá pra ver. Tá vendo, ó? Como ela só faz deitar um pouco mais a costura que eu tinha, tá? Então isso é uma costura de pesponto. Atrás não muda praticamente nada, só fica uma costurinha a mais. Agora o que a gente vai fazer? Dobrar essa costura e fechar essa faixa do lado direito, ó. Passar ela bem passadinho, bem onde foi passada a costura. E deixar a faixa do tamanho que ela tem que ser. Muito bem, ó, fechei a minha faixa, tá bom? E agora ela já tá quase pronta para ser aplicada. O que eu vou fazer agora?
Agora eu preciso passar aqui, ó, 1 centímetro de margem de costura em um dos lados. Então, eu vou abrir ela de novo aqui e em um dos lados eu vou passar aqui 1 centímetro e já vou deixar ela pronta para ser aplicada na minha peça. Olha só, eu virei aqui 1 centímetro, mais ou menos, de fora a fora na minha peça. E agora eu vou fechar de novo aqui com essa partezinha virada, tá? Isso aqui vai facilitar na hora de passar a costura. Na hora de fechar essa faixa na peça, isso aqui vai facilitar bastante. Agora eu vou fazer a mesma coisa nas outras faixas, tanto na vista pro botão quanto pro punho. Isso aqui eu vou reservar. Olha só, na vista para botões, eu não preciso costurar, né? Porque eu já fiz ela dobrada ao meio. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio aqui. Dobrar essa parte ao meio. E dobrar com 1 centímetro aqui. Para poder fechar. Então, vai ficar assim. Vai ficar assim. Só que eu vou fazer isso 2 vezes, né? Vou fazer isso nos 2 lados, porque são 2 vistas para botões, né? O lado direito e o lado esquerdo. Quando a gente deixa as peças preparadas, assim, fica muito mais fácil da gente fazer a peça. Eu gosto sempre de... Vocês estão vendo que eu tô me adiantando, né? Já tô fazendo vista dos botões, sendo que eu nem fiz a frente ainda. Tô fazendo a faixa, sendo que nem é hora de colocar ainda. Eu gosto de me adiantar com os detalhes, né? Pra deixar tudo certinho. E não correr o risco de esquecer nada mais tarde. Então é por isso que eu faço primeiro os detalhes. Muito bem, ó, as 2 vistas para botões estão prontas. Eu vou deixar aqui ainda alfinetado, que é a vista, né? Para eu não me perder. Então, vou deixar aqui alfinetadinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com os punhos. Muito bem, os punhos também estão prontos e agora sim a gente vai começar a costurar a nossa peça, tá?